Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre dilatação térmica. O que é dilatação? Dilatação térmica é o trabalho que um corpo faz quando, em variação de temperatura, aumenta ou diminui seu volume de forma nítida. Tipos de dilatação. Estudamos três tipos de dilatação: dilatação linear, dilatação volumétrica e dilatação superficial. Dilatação linear. O que é dilatação linear? É quando um fio é exposto a um aumento de temperatura e seu tamanho aumenta em direção linear. Sua largura também aumenta, mas a sua variação é desconsiderável em um cálculo que já é mínima a relação ao aumento do comprimento. Dilatação linear. A dilatação ao longo do comprimento, que é variação do comprimento igual coeficiente de dilatação linear vezes comprimento inicial vezes variação da temperatura. Exemplo de exercício: a extensão de trilhos de ferro sofre dilatação linear. Calcule o aumento de comprimento que em 1000 metros dessa ferrovia sofre ao passar de 0 graus Celsius para 20 graus Celsius, sabendo que o coeficiente de dilatação linear do ferro é 12 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius menos 1. Resolvendo o exercício. Vamos calcular a variação linear dos trilhos. Como foi dito, o comprimento inicial foi de 1000 metros. Vezes o alfa. O alfa que foi dado foi 12 vezes 10 elevado a menos 6. E a temperatura que foi dada também foi 20 graus. ΔL vai ser igual a 1000 vezes tudo isso. Vamos simplificar essa conta. 1000 vezes 20 dá 20 mil. Vezes o coeficiente de dilatação, que é 12 vezes 10 elevado a menos sexta. ΔL vai ser igual a 0,24 metros, que foi a variação dos trilhos em relação à temperatura e ao coeficiente de dilatação que foi dado na questão. Vamos lá, pessoal. Agora vamos falar sobre dilatação superficial. Dilatação superficial, o que é? Vamos lá. Dilatação superficial ocorre quando uma superficial em uma forma de uma chapa aumentando seu tamanho em duas direções e se expandindo de forma considerável. Vamos lá. Vamos falar sobre essa fórmula da dilatação. Vemos primeiro a nossa variação de áreas, depois área inicial, depois coeficiente de dilatação superficial e após tem a variação da temperatura. Vamos lá. Dentro disso, vamos falar sobre um exercício. Um quadrado de um lado de 2 metros é feito de uma forma de um material cujo coeficiente de dilatação superficial é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 4 vezes junto com graus Celsius menos 1. Determina a variação da área desde quadrado quando aquecido a 80 graus Celsius. Agora vamos resolver o exercício que foi dado. Para calcular a variação da área, vamos usar a fórmula. Variação da área é igual a área inicial vezes o beta vezes a variação de temperatura. Então vamos aplicar os números que foram dados. A área inicial foi dada assim que o lado do quadrado era 2. Então, como era um quadrado e os lados são iguais, vai ficar 2 ao quadrado. Vamos colocar o 4 aqui.
O beta é 1 vezes 10 a menos 4. E a variação de temperatura foi de 80 graus, como dito no exercício. Variação é igual a. Vamos resolver primeiramente as contas com números sem potência para poder facilitar o nosso entendimento. 4 vezes 8, 32. 32 vai dar então 320 vezes 1 elevado a 10 a menos 4. Então a variação da área é igual a 320 elevado a esse número aqui, que vai dar igual a 0,032 metros. Esse é o resultado da nossa variação da área superficial. Agora vamos falar de dilatação volumétrica. Quando ela ocorre? A dilatação volumétrica ela ocorre quando um corpo expande seu volume em 3 dimensões. Cálculo para a dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica é variação do volume igual gama vezes o volume inicial vezes a temperatura. Vamos para um exercício. Uma barra de ouro a 20 graus de temperatura tem as seguintes dimensões: 20 centímetros de comprimento, 10 de largura, 5 centímetros de profundidade. Qual será a sua dilatação após ser submetido a 50 graus Celsius de temperatura? Considere que o coeficiente do ouro é 1 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 6. Vamos resolver o exercício que nos foi dado. Para calcular a variação do volume, vamos usar a seguinte forma: volume inicial vezes o gama vezes a variação de temperatura. Vamos aplicar os números que nos foram dados. O volume inicial foi dado da seguinte forma, não foi dado diretamente. Foi dado que tinha 20 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 5 centímetros de profundidade. Se multiplicarmos 1 por 1 aqui, vai dar 1000 centímetros cúbicos. Então vamos colocar aqui 1000. O gama é igual a 1,5 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes a temperatura, que é de variação de temperatura, que foi de 50 graus. A variação volumétrica aqui vai ser da. Vamos facilitar essa conta. Vamos multiplicar 1000 pelos 50, depois multiplicamos o restante. Vai dar 50.000 vezes 1,5 vezes 10 elevado a menos 6. A variação volumétrica aqui vai ser de 0,75 centímetros cúbicos, que é a nossa resposta do exercício. Esse trabalho foi realizado pelos alunos de Engenharia Civil Anderson, Gabriel, Guilherme, Kelly, Samuel, Silas e Taina, com a coordenação do professor Alessandro Caetano, de Bases de Físicas para Engenharia, Escola Estácio, Unidade Carapicuíba. Agradecemos pela atenção. Igual. Nossa, mano, fudeu, mano, perdeu. É fixo no bagulho. Hoje não? Mano, só que essa conta você fez de cabeça e o resultado ficou na folha que eu rasguei. Eu vou quebrar o Guilherme todinho no mundo. Então a gente tá morrendo de sono e Guilherme fica embaçado. Vezes o alfa. O alfa foi de 12 vezes 10. Cálculo da dilatação linear. Dilatação linear. Dilatação ao longo do comprimento, que seria AL é igual a A vezes L inicial, ou é aqui L final,
L inicial. Inicial. Inicial vezes delta T. Não é. O nome ali embaixo ele não viu. Variação de comprimento, comprimento inicial. Você não fala L, não. Tá errado. É verdade, variação do comprimento, verdade. Você fala Delta L. delta já é variação. Aí, tipo, Não, fala delta L.